Tá, já estamos gravando. Gente, olha só. Depois aí do nosso intervalo, né, a gente teve aí um período aí de 2 semanas de recesso, mais o pepino que a Vivo decidiu dar manutenção na minha rede no meio do dia, semana passada, tá? Eles têm essa mania de vez em quando de fazer essas artes. Então, só para retomar, relembrar vocês, tá? A gente tinha começado a discutir a questão de construção de menus com displays LCD, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. Na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês, gente, os conceitos básicos da construção de um menu e depois vou mostrar para vocês o uso de uma biblioteca que a gente pode usar para facilitar essa construção. Na verdade, é uma biblioteca que eu criei, assim como a biblioteca aqui de botões, né, que eu já vou comentar, que eu criei para facilitar a construção de menus, tá, para ficar um pouco mais simples. Na verdade, tem muito mais o objetivo de limpar o código na hora de construir um menu, deixar o código limpo, do que propriamente dito, digamos assim, substituir o que a gente vai falar hoje, tá? Na verdade, é simplesmente para simplificar a vida. E retomando então o que a gente tinha feito, a gente ia iniciar isso daí, né? Basicamente o que eu tinha feito na aula passada era construir com vocês aqui o nosso circuito básico com 3 botõezinhos, né? Eu vou ter um botão para cima, um botão para rolar o menu para baixo, um botão de seleção, tá? Em razão desses botões e para evitar ficar, digamos assim, usando aquela forma, aquela máquina de estados mais básica, tá? Que a gente tinha trabalhado até então. O que eu fiz foi incluir a biblioteca para botões que eu tinha disponibilizado para vocês, então só relembrando, né? Inclusive, isso foi na aula 18, eu pedi para vocês darem uma olhada nessa questão do uso dessa biblioteca, tá? Mas tá aqui, né? Certo? Ó, biblioteca para uso de botões, que basicamente sistematiza tudo que a gente tinha feito até então, usando aí push buttons e interruptores, tá? Mas igual eu tinha criado aqui o exemplo, colado à biblioteca, né? Conforme está aqui no Moodle, maravilha. Deixa eu só autorizar alguém que está pedindo para entrar. Então, era só colar a biblioteca conforme o que está disponível ali no Moodle, né? E usar as funções apropriadamente. Então, na verdade, eu me concentrei mais em mostrar para vocês o uso das funções, que era uma coisa bastante simples, né? Basicamente, a gente tinha que declarar, né? Usando agora o novo tipo de dados, que era a estrutura representando os push buttons, criar aqui objetos representando cada um dos nossos botões. E na verdade aqui, muito embora eu chame de push buttons, isso aqui também pode ser usado para interruptores, tá? E depois, no nosso código aqui na função setup, eu tinha feito só uma inicialização e mostrei para vocês que para inicializar cada um dos botões, a gente tinha aqui dentro da estrutura do botão indicar qual era o pino, tá? Então aqui, por exemplo, para o botão cima, né? Dentro de uma parte responsável pelo debounce do botão, existe lá um dado que representa o pino físico do botão. Colocar, obviamente, o modo de trabalho do botão, do jeito aqui que eu coloquei aqui na nossa montagem. Nosso botão está operando no modo de pull-up, né, interno, tá? Então, a resistência de pull-up que a gente está usando é a resistência que é a própria do microcontrolador, tá? E que mais? Tinha colocado aqui também qual é o valor que representa o botão estar fechado, né? Então, quando a gente pressiona o botão, ou quando a gente fecha o interruptor, se a gente fosse fazer a leitura, né, do valor para o botão fechado, qual seria o valor que a gente leria? Como aqui eu estou usando o pull-up, né? A gente sabe que no pull-up o valor lido fisicamente do botão é o valor correspondente a nível baixo, né? Então, botei isso daqui aqui. E ainda indiquei aqui que eu quero um intervalo de debounce de 5 milissegundos e inicializei aqui o uso do botão a partir dessas informações, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu fiz um códigozinho bem bobinho aqui, né? Mas é algo similar ao que você sempre tem que fazer no código de vocês. Botou um botão, declarou aqui os dados do botão, faz um código para testar se o botão está funcionando, né? Então, venho aqui no botão para cima, aperto, ó, e aparece aquela mensagem. Então, com isso, eu consegui testar que a montagem do meu botão representando o botão para cima efetivamente está funcionando, tá?
antes que eu esqueça, e é fácil eu esquecer isso daí, tá? Deixa eu colar para vocês aí no chat a lista de presença. Só um segundinho. Tá aí. Maravilha? Então, já colei aí para vocês. Bom, de novo, né, gente? Tendo alguma dúvida, me chamem no áudio, tá? Porque eu tô olhando aqui uma tela só, então não tô separado aqui o chat numa tela, não. Tá tudo junto, tá? Então fica difícil de eu ficar olhando. Então, o que eu tenho que fazer aqui além disso, né, gente? O que faltou fazer na aula passada? Obviamente, a gente não começou o menu em si, a gente vai ter que começar, né? Mas eu tenho também que criar o suporte aos demais botões. Antes de eu começar o menu, eu vou verificar se os demais botões estão funcionando, né? Então, aqui eu inicializei o botão para cima. Não vou comentar agora de novo tudo, porque não é necessário, né? Mas vou inicializar, ó. Inicializo o botão para baixo, né? Então é a mesma coisa, ó. Baixo, ponto, debounce, ponto, pin. E aí a gente tem que ver qual é o botão, não me lembro mais, tá? Esse é o botão para baixo. A gente tem que olhar qual é o pino que eu conectei. Vamos ver aqui se eu consigo. Tá, é aquele ali, é o pino 10 lá, tá. Se eu pegar o fiozinho aqui, tá? Vai marcar, eu tô com a tela pequena que não dá para mostrar tudo, mas é o pino 10, tá? E aí eu inicializo as demais informações. Então, baixo, bom, posso fazer tudo isso daqui inicialmente, né? Baixo.debounce.closed igual a 0, porque ele também é input pull-up, né? Também é pull-up interno. Baixo.debounce.timer.intervalo, né? Igual a 5 milissegundos, tá? Vou colocar o pin mode. Pin mode. Na verdade, isso daqui já está errado, né? A gente deveria fazer de um jeito um pouquinho mais inteligente, né? Pinos dos botões. Vou fazer bonitinho, né? Estruturas dos botões. Porque sempre compensa fazer esse tipo de coisa. Fine, pino, cima, 9. Pino baixo é o 10. E eu tenho quase certeza que o outro é o 11, então vou ir no selecionar. Já vou criar aqui, tá, pra gente. Então aqui, na verdade, ao invés de eu colocar o 9, né, eu colocaria pino cima. Aqui também, pino cima. E aqui a gente colocaria, obviamente, pino baixo, tá? E aqui também. Só para não ficar usando diretamente o número, que se depois a gente quiser alterar os pinos, né, se torna mais fácil da manutenção nesse código. Então aqui, input pull-up, tá? Pull-up interno, estamos usando. E aí eu inicializo o botão, tá? Start, push button, baixo, tá? Mesma coisa a gente vai fazer, eu vou copiar isso aqui tudo, tá? Para o botão representando o botão de seleção, tá? Vocês já vão entender porque na verdade, daria para fazer com 2 botões, tá? Mas o porquê usar 3 botões. Isso aí é meio opção de cada um, mas... Selecionar... Que é... Como é que é o nome? Selecionar mesmo. Selecionar... Selecionar... Que é pino. Selecionar... Vocês poderiam estar pensando, pô, para cada botão a gente vai ter que fazer isso? Sim. Do jeito que eu criei a biblioteca nesse momento, para não complicar muito mais a vida de vocês, é dessa forma, tá, gente? Mas existem maneiras mais para frente, isso daí provavelmente para o ano que vem, tá? Que nos permitem criar a biblioteca num jeito mais amigável ainda, tá? Mas é uma questão de modificar um pouquinho a forma como a gente estrutura a biblioteca. O código em si dela não muda significativamente. E aqui, então, gente, só para a gente ver se os botões estão funcionando, né? Poderia botar um código aqui agora, então, de teste para cada um dos botões. Aqui.
Então, push it pressed para cima, agora vamos botar para baixo. E a gente vai ver se cada um dos botões efetivamente está ou não está funcionando. Tá? Selecionar. Então, lembrem-se sempre disso, né, gente? Lembrem-se sempre de ter o cuidado de fazer um código que permita que vocês testem se as coisas estão efetivamente funcionando ou não. Só um pouquinho. Oh, meu Deus. Start push button. Não foi declarado nesse contexto. Aqui tem algum errinho aqui que ficou no meio do caminho, porque obviamente foi. Ah, não. Faltou um. É o B ali. É minúsculo. Às vezes dá esses erros no Tinkercad que ele fica travado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, tá, gente? Comigo tem acontecido. Tem que apertar o F5 para recarregar, tá, a página. Ele literalmente ele trava lá e a gente não consegue aí retomar a edição do código. Não sei por que tem acontecido isso, mas tem acontecido. Aqui a correção era B maiúsculo, na verdade é minúsculo aqui. Vamos ver se era só isso. Foi, né? Então eu vou testar agora os 3 botões, ó. Para cima já estava funcionando. Para baixo está funcionando, estou clicando nele, né? E o selecionar também. Estamos com os 3 botões funcionando. Maravilha. Então, relativo a botões, a gente já viu que está tudo ok. Eu não cheguei a testar o LCD. Eu vou só escrever aqui uma mensagenzinha no LCD para a gente ter certeza, né? Que ele também foi montado adequadamente. Num laboratório físico, tá, gente? É mais importante ainda vocês terem o cuidado de fazer todos os testes para se certificar, né? Que tanto o LCD quanto os botões estão funcionando. Não adianta o cara querer ir direto para a montagem da solução do problema sem ter a noção se os componentes individuais da montagem que vocês fizeram estão funcionando adequadamente ou não, tá? Então, maravilha. Ok. Então, a gente sabe aqui que o nosso circuito básico está funcionando, que os nossos botões estão prontos para serem usados. É simples usar os botões, né? Agora, a gente basicamente vai usar essa funçãozinha para saber se o botão foi pressionado ou não, tá? Nos push buttons aqui no caso. Isso daqui do LCD eu já posso remover, tá? E aí agora, então, a gente começa a montar um menu, tá? Vocês tendo dúvidas, gente, lembro, né? Me interrompam aí, por favor, por áudio, tá? Para que eu consiga ir conversando com vocês, tá? Vamos lá. Ok. Então, aqui, antes de eu continuar aqui, né, dentro do setup, declarar as estruturas, deixa eu colocar para vocês qual é a ideia de um menu, né? Basicamente, gente, a nossa ideia de menu é construir... Existem várias formas de construir um menu, para começo de história, tá? Aqui, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver, deixa eu observar, eu não vou ter como confirmar isso, né? Se vocês conseguem ver os menus aqui do browser, mas tudo bem, não vem ao caso. Existem menus que a gente consegue construir quando a gente tem um ambiente gráfico, que vocês usam diariamente, por exemplo, num Word da vida, né? Que vocês têm os menuzinhos lá, arquivos, salvar, né? Carregar, aquilo tudo, tá? E existem menus que a gente consegue construir em displays de texto, tá? Onde o que a gente consegue ter como interação com o usuário é a exibição do texto em tela e, obviamente, entradas de botões, no caso, ou de teclados, que a gente ainda nem chegou lá, tá? Em seguida, a gente chega no teclado, tá? O teclado é uma coisa simples, uma vez que a gente tenha a parte de botões bem compreendida, tá? Porque o teclado que a gente vai usar nada mais é do que uma coleção de botões. Mas, em suma, o menu que a gente quer construir é uma coisa assim, ó. Então, sei lá, eu vou dar aqui um exemplo, né? 2, selecionar, as opções aqui não importam, tá? 3, carregar. 4, parar, algo desse tipo. Maravilha? Então, isso daqui é um menu. Só que aqui a gente já começa a ter alguns problemas. Primeiro, né, apresentar o 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, 4 ponto aqui é opcional, tá? É evidente. Segundo problema, a gente tem um menu que a gente tem a capacidade de exibição no máximo de 2 linhas, tá?
Então, a gente já vai ter que fazer uma escolha. Se no meu menu eu quero ocupar o display todo, ou seja, eu quero parar de exibir qualquer informação que eu tinha no display, perdão, e quero apresentar somente o menu, ou se no display eu quero usar parte do display para exibir o menu, enquanto no restante do display eu continuo mostrando a operação que eu tenho, tá? Completamente opcional, tá, pessoal? Eu vou tentar mostrar as duas formas de trabalho aqui para vocês, tá? Digamos que usar o display inteiro é mais simples, tá? Eu paro de exibir qualquer outra informação, exibo o meu menu, permito que o usuário navegue pelo menu, faça a seleção que ele queira, tá? E aí volto para a minha operação normal. Porém, muitas vezes, tá, em muitas ocasiões, vocês vão querer manter uma das linhas mostrando alguma informação. Digamos aqui, sei lá, vou dar um exemplo para vocês, que é um trabalho que eu não gostaria mais que nenhum aluno fizesse, porque já ficou meio batido, tá? Mas é um exemplo interessante aqui para vocês. Imagina que vocês estejam implementando uma mini estação meteorológica, tá? Isso daí fazer com SP, por exemplo, ou com Arduino é uma coisa bem tranquila de se fazer e bem interessante. E aí vocês estão lá na estação meteorológica, vocês estão exibindo, por exemplo, temperatura, direção do vento, sei lá, velocidade do vento, tá? E na outra linha vocês estão permitindo que o cara use o menu, tá? Para, sei lá, selecionar alguma função ou configurar como é que a estação deve funcionar, ok? Então isso seria o caso onde vocês estão mostrando em parte do display uma informação e no restante do display o menu. Ainda assim, mesmo que a gente usasse todo o menu, todo o display nesse caso, vocês vão onde concordar comigo que eu tenho 4 opções, né, para exibição, porém eu tenho um display aqui onde cabe 2 linhas. Então, obviamente, a depender do que eu estou fazendo, eu vou mostrar parcela do meu menu, por assim se dizer, no display, enquanto que uma outra parte não vai ser exibida. Tá? Então, eu vou ter que, de alguma forma, selecionar o que eu vou estar exibindo no menu. Tá? Então, por exemplo, digamos aqui que a gente faça o caso mais complexo inicialmente. Tá? A gente quer manter uma linha reservada para ficar exibindo informações para o usuário e usar o menu somente numa das linhas. Tá? Então, nesse caso, eu teria, sei lá, linha reservada, tá? E na outra linha eu teria, por exemplo, algo desse tipo, 2 pontos selecionar. Se o usuário clicar para baixo, eu vou começar a navegar pelo menu, tá? Eu vou manter a linha reservada, que eu não mexo, né? Mas como ele clicou para baixo, eu vou mostrar, então, no menu a opção carregar, certo? Então, aqui, dessa situação para essa situação, o que aconteceu? O usuário clica no botão para baixo, perfeito? E aí, então, a gente pode... Ó, estamos aqui. O usuário clica no botão para baixo e a gente para aqui. Se o usuário clicar para baixo de novo, não vou ficar escrevendo isso toda hora, né? Se o usuário clicar no botão para baixo de novo, aí a gente vai exibir o quê? A gente vai exibir linha reservada. A gente não mexe, né? Mas agora a gente vai exibir a opção 4, parar, tá? E aí já começa, então, a ficar a parte interessante. E aí começa cada um que faz o menu faz de uma maneira diferente. Se o usuário clica para baixo de novo, o que acontece? Qual seria a ideia de vocês? A gente pode ficar na opção de não acontecer nada, mantém a exibição desse padrão aqui no nosso display LCD, tá? Ou se o usuário clica no botão para baixo de novo, a gente continua essa função que está sendo exibida para vocês, que se vocês poderiam entender isso que está acontecendo de da opção 2 para a opção 3, da opção 3 para a opção 4, a gente chama isso de rolagem do menu. O menu está sendo rolado, tá? E eu poderia manter a rolagem. O cara está na opção 4, o usuário clica no botão para baixo de novo e a gente vai para onde? A gente vai para a opção 1. Tá? Então, eu poderia ter começado aqui, né? Na realidade, ó. Poderia ter feito isso daqui, ó. Um ponto. Ligar, né? E feita a navegação dessa forma, tá? Na verdade, normalmente, a gente inicia aqui, né?
E aí a gente começa a navegar do menu nessa maneira aí, tá? Então, maravilha, né? E aí, então, se o cara tivesse exibindo aqui a opção 4 e apertasse para baixo de novo, eu poderia ou não fazer nada, ou voltar para a exibição aqui dessa primeira situação de apresentação do menu. Então, primeira coisa que a gente vai fazer no menu, a gente vai justamente implementar a navegação, tá? Vou implementar com vocês aqui a exibição de um nível de menu e vou implementar com vocês a navegação pelo menu através dos botões para baixo e para cima. Tranquilo? Qual é o pepino? O pepino é que normalmente o menu não tem um único nível, tá? Por exemplo, se a gente entrar aqui na opção selecionar, quando o usuário, digamos assim, acionar essa opção do menu selecionar, a gente poderia indicar o quê, né? Selecionar a LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, tá? Então ele vai selecionar algo. Isso que significa que a partir do acionamento da opção 2 do menu, apareceria o que a gente vai chamar de um submenu, tá? E assim eu poderia ter submenus conforme fosse interessante, tá? O que vai tornando a construção da estrutura de um menu complexa. Mas inicialmente não vamos nos complicar com isso, tá? Vamos implementar um nível básico de menu. Então vamos, sei lá, aqui só para brincar com vocês, eu tenho um LEDzinho. Eu vou botar mais LED, tá? Vou botar mais um LED ali. Ver se eu tenho pino. Tenho ali o 12 ainda e o 13. Eu vou botar um outro aqui então também, tá? Vejamos, eu vou fazer esse LED aqui ser verde, esse LED aqui ser, sei lá, azul, tá? Deixa eu editar aqui rapidinho o circuito. Tá bom. Tudo com proteção pull down, tá, pessoal? Não vou complicar a nossa vida agora. Precisa. Que tipo de fio é esse? Eu sabe que eu não testei ainda esses tipos de fio diferentes deles, tá? Uma hora eu paro para testar isso no Tinkercad. Bom, vamos lá. Então vamos lá, só conectar ali o verdinho. Só conectar os pinos. Tem que puxar um pouco mais. Vou ligar ali no pino 12, tá? Tá. Dá para fazer mais bonitinho aqui. Ok, vamos ligar o outro LED no pino 13. Esse nem precisaria, mas eu vou fazer só por capricho, tá? Porque eu poderia usar o LED interno da placa. Ok. Maravilha. Tá aí. Então, liguei os 3 LEDs. Vocês já vão entender por que esses 3 LEDs aí eu inseri, tá? Para a gente ter a opção aqui de fazer a máquina trabalhar de uma certa maneira ou outra. Na verdade, a gente vai continuar com esse exemplo aqui depois, inclusive inserindo aqui um teclado, tá? Na hora de eu inserir o teclado é que eu vou ter que ver se eu vou ter pino. Aí talvez eu tenha que remover algum LED, alguma coisa, mas vamos tentar por enquanto, tá? Ou algum botão talvez eu tenha que remover, mas aí a gente faz a adaptação. Fantástico. Então, voltamos aqui para o meu código. Então, agora eu vou começar a criar o meu menu, tá, pessoal? Não tem muita dificuldade, tá? O que a gente vai fazer? Bom, primeiro, né? Dados do menu. Tá? E a gente vai colocar aqui, ó. Nível 0. Nível 0 é o que a gente chama de raiz do menu, tá? De onde o menu inicia, tá? Então, dos dados do meu menu no nível 0, a gente vai criar algumas opções. Posso apagar esse exemplo aqui, pessoal? Acho que sim, né? Era só para mostrar, vocês já vão ver o que vai acontecer aqui na própria codificação, tá? Então, aqui eu vou ter algumas opções. Digamos quais opções eu vou ter aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, nível 0, mensagem 0.
Selecionar. Fazer um pouco diferente do que eu tinha mostrado, tá? Em vez de eu escrever nível 0, mensagem 0, vai ficar meio chato, tá? Vou colocar IN0 só. Nível 0. Mensagem 1. Igual a ligar. Tá? Nível 0. Mensagem 3. Eu vou colocar, sei lá, tempo. Não pulou uma mensagem. Oi? O senhor foi do 1 pro 3. Ah, é 2. Obrigado. Obrigado. Tá? Os números aqui, né, gente, tanto faz. Isso daqui é um texto, né? Se vocês quiserem botar sem o número, pode botar sem número, tá? Tá? Aqui eu vou ligar, iniciar, eu vou chamar, tá? Maravilha, ficou parecido até com o que a gente tinha feito inicialmente. Então aqui eu tenho os textos que eu vou exibir como menu, tá? No nível 0, na raiz do menu. E aí eu vou precisar de algumas variáveis de controle, tá? Quais são as variáveis de controle que eu vou ter? Eu vou ter em que opção eu estou num certo momento. Depois eu vou começar a discutir com vocês isso, tá, pessoal? Mas assim, aqui eu posso usar um inteiro, ou eu posso usar um byte, por exemplo, tá? Eu posso usar um inteiro sem sinal. No momento, a gente ainda não está se preocupando na nossa programação, muito embora isso lá no início, lembrar vocês aqui, né? Lá bem no início, acredito eu, inclusive lá do ano, eu tenha comentado com vocês algo referente aos tipos de dados do Arduino, tá? Em alguma dessas aulas iniciais, tá? Não vou agora procurar. Mas, em suma, se eu declarar isso daqui como inteiro, eu vou estar ocupando 2 bytes em memória. Se eu declarar isso como byte, eu estou ocupando um único byte em memória, tá? Aí vocês vão dizer, não faz diferença. Gente, faz. Não se esqueça que vocês estão usando um Arduino Uno. Esse Arduino Uno aí tem o quê? Acho que é 1 kilobyte de memória RAM, tá? Então, quanto menos vocês ocuparem, melhor. A gente esquece que a gente tem pouca memória muitas vezes, tá? Eu vou ter uma variável para indicar qual é a opção que eu estou navegando. Então, vou colocar aqui nível 0, nave. E vou indicar que é 0 inicialmente, tá? Posso ter aqui uma outra, muito embora não seja necessário. Não é estritamente necessário, tá, pessoal? Mas vamos colocar aqui, então. Deixa eu colocar de uma outra maneira, tá? Primeiro eu vou ter aqui como básico, que não depende de nada, nível menu, tá? Que eu vou iniciar como 0. Indicando que eu estou iniciando no nível 0 do menu, tá? E dentro do nível 0 eu vou ter qual é a opção aqui sendo navegada, tá? Então, navegação. Nível 0, navegação é a opção 0. Então, para começo de história, a gente precisa disso. Depois a gente vai ter que ter, talvez, mais dados, tá? Para a gente começar. Então, aqui a gente inicializou a serial, inicializou o LCD, inicializou os botões, tá? E aí, gente, eu não vou ficar inserindo código aqui, tanto no setup quanto no loop, tá? Eu vou começar a criar funções, tá? Então, eu vou colocar aqui uma função, void navegar menu. Maravilha? Vai ser a opção responsável por fazer a navegação e vou ter uma outra função que vai ser exibir menu. Tá? Só que a gente vai fazer exibir menu uma linha, que é o que a gente vai fazer, tá, inicialmente. E depois, só para mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer, eu vou ter uma segunda opção, que seria exibir menu, sei lá, 2 linhas, ou múltiplas linhas. Daria para generalizar, tá? Mas não vou me preocupar em generalizar agora. Primeiro a gente vai se concentrar em navegar e exibir aqui o menuzinho, tá? Bom, maravilha, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer aqui no navegar o menu? Primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar em que nível a gente está. Em que nível de menu estamos. Isso a gente vai fazer através daquela variável ali, que é o nível do menu. No momento, a gente tem um único nível de menu, né? Então, eu tenho switch aqui,
nível menu. A gente tem um único nível, né, de menu, que é o nível 0. Não definiu nenhum outro, né? Vou colocar assim. Não era para ter feito isso, tá? Então eu vou ter aqui só o nível 0, tá? O que seriam os outros níveis? É quando eu entrar em alguma dessas opções aqui e for exibido um submenu. E aí vocês vão ver como é que a gente vai tratar essa situação, tá? Mas por enquanto eu tenho só o case 0, vou implementar só ele, né? Que é o que eu tinha combinado com vocês aqui no início. Vamos lá. Inclusive, depois eu mostro como é que a gente consegue fazer isso também exibindo na interface serial aqui, tá, pessoal? Para ter tanto a opção de mostrar o menu no LCD, quanto na interface serial, que seria virtualmente a mesma coisa, tá? Mas aí a gente cria uma outra função que aqui que seria exibir o menu serial, tá? Maravilha. Então aqui eu tenho o case 0, tá? É interessante para a gente ter uma variável a mais aqui, tá? Que seria 0. Quantidade. Eu vou usar aqui como 4. 1, 2, 3, 4 opções. Então vamos lá. Então aqui para a navegação a gente vai fazer o quê? Tem várias maneiras de a gente implementar a navegação do menu, tá, pessoal? Aqui eu vou passar uma variável aqui para essa função. Assim, para cima, para baixo, selecionar, tá? Vai depender da opção que o cara está fazendo. Então vamos lá. Aqui. If. Digamos que veio um clique para navegar para cima o nosso botão. O que a gente tem que fazer? O nosso menu, perdão. O que a gente tem que fazer nessa situação? Basicamente, a gente vai fazer a navegação incrementar. Então, notem aqui qual é a nossa ideia, né? Eu começo a minha navegação... Bom, para começo de história, eu começo indicando que o nível do meu menu é o nível 0, que é esse nível aqui que a gente implementou as variáveis. Tranquilo? Depois, o que eu faço? Conforme a indicação que foi pressionado um certo botão, e vocês notam aqui que dentro da função de navegar o menu, eu não vou fazer a leitura dos botões, tá? Porque eu não sei como é que o cara está implementando os botões, isso não me importa agora. Aqui só importa para mim fazer a navegação propriamente dita nos menus, tá? Então eu vou receber variáveis que vão me indicar se aconteceu uma navegação para cima, para baixo, ou uma navegação de seleção de alguma opção. Digamos que o usuário apertou para cima. Para cima, na verdade, a gente faria menos menos. O que significa navegar o menu para cima? Significa que se a gente está exibindo a opção 3.tempo, quando o cara apertar o botão para rolar o menu para cima, eu vou passar a exibir a opção 2.ligar. Perfeito? Quando eu estou exibindo a opção 3.tempo, essa minha informação referente à navegação estaria indicando que a opção selecionada, a opção de navegação, perdão, é a opção 2. Como o cara vai clicar o botão para cima, eu vou fazer com que essa opção passe a ser o valor 1. Então, na verdade, eu vou fazer aqui menos menos. E aí eu vou fazer isso daqui, ó, if n0. E aí depende como é que a gente implementa, tá? Navegação for menor. Na verdade, aqui é melhor eu fazer isso antes. Que eu coloquei como byte, né? Não vai, senão eu vou partir de um pressuposto ruim. If n0 navegação for igual a 0, vou fazer uma coisa, se não, fazer outra. Tá? Então, n0 navegação igual a n0 quantidade menos 1. Tá. Maravilha. Então, aqui eu implementei a navegação para cima, tá? Vocês já vão ver como é que vai funcionar. Vou implementar a navegação para baixo. Maravilha? Ele está identando mal aqui. Tudo bem. Agora eu vou fazer assim, ó.
Aqui eu poderia fazer direto, ó, N0, navegação, lembrando, para cima eu já expliquei, né? Vamos explicar para baixo. Estou apresentando aqui a opção 3.tempo. O usuário foi lá e clicou o botão para baixo. Qual é a opção que eu tenho que começar a mostrar? 4, iniciar. Perfeito? Então, sempre que eu aperto o botão para baixo, eu vou para a próxima opção, não para a anterior. Tá? Então, aqui, N0, navegação. Mais. Tá? If. For igual. Fazer assim com os espaços. Aqui é a mania do professor, tá? De escrever código de um certo jeito. Aqui faltou um underline. Ali. Então aí eu quero que N0 navegação seja igual a 0. Tá. Maravilha. Implementei aqui o para cima e o para baixo, tá? A gente faz aqui a navegação do menu, tá? E no final da navegação aqui do menu, a gente manda, então, exibir. Eu vou começar aqui com a exibição no menu só em uma linha, tá? Exibir menu, uma linha. Maravilha? Então, navegação aqui para cima e para baixo feita, tá? Falta ainda a questão de seleção, que é um pouquinho mais complicada. Mas antes de entrar na seleção, deixa eu mostrar como é que a gente exibiria, tá? Então, exibir menu aqui, uma linha. Eu vou exibir as opções do menu na segunda linha aqui, na linha de baixo aqui do display, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Qual é o objeto aqui do representando? É meu LCD, tá bom? Então, meu LCD.setCursor 1, tá? Então, botei aqui na segunda linha do display. Tá? E aí, conforme a opção e o nível de menu selecionado, tá? A gente vai exibir algo a depender de onde a gente se encontre. Ok? Então, aqui é o mesmo switch. Switch, nível menu. Tá? Não gosta de botar o case 0 identado, eu não sei por que os case. O Tinkercad sempre tira a identação, mas tudo bem. Então, aqui no case 0, né? Eu vou fazer mais um switchzinho. Em razão da opção que eu estou navegando. E vou exibir a mensagem. Tá? E a gente vai ter aqui case 0. Case 1. Case 2. Isso daqui eu estou fazendo manualmente mesmo, tá, gente? Teria inúmeras formas de automatizar determinadas coisas aqui, tá? De fazer um código aqui com vetores, com estruturas, tá? Que me permitiriam fazer essa codificação aqui de uma forma um pouquinho mais decente, tá? Mas neste caso em particular aqui, a gente só quer fazer uma exibição aqui inicial. Depois a gente vai, de novo, né, automatizar isso através de uma biblioteca apropriada. Então aqui, né, o que eu vou fazer? Meu lcd.print. Vocês vão ver que isso daqui vai causar um pequeno problema, tá? Mas a gente resolve na sequência esse problema. Até é bom porque eu comento. Vai ficar bem evidente ele. Tá? Então aqui eu estou mostrando todas as mensagens, né, do meu menu. Então, de novo, né, gente, eu fiz a codificação aqui toda para exibir o menu somente usando uma linha. Depois a gente faz aqui para 2 linhas, para interface serial, tá? Tem como brincar aqui bastante. Acho que é isso. Deixa eu ver. A princípio, tudo isso, a princípio está certo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui.
Só vou fazer a leitura aqui das minhas entradas. Na verdade, a partir de agora, cada vez mais, tá, gente? Eu vou tentar direcionar para vocês a uma forma de escrever, né? Código, tá? Porque a gente vai começar a misturar máquina, as máquinas de estado com entradas, com menu, então começa a ficar complicado, né? Então a primeira coisa que eu faço no código é sempre ler as entradas. Vou ler as entradas, eu não preciso mais do código de teste, né? Eu já testei. Só estou aqui copiando o códigozinho para fazer a leitura. Então, fiz a leitura aqui das minhas entradas. Maravilha. Se tivesse algum tratamento necessário, tá? Eu faria em seguida, ó. Tratamento das entradas, não precisamos, tá? Aqui não tem nada. Ok? O que eu vou fazer agora é acionamento do menu. Então aqui eu vou usar aquela nossa funçãozinha, que falta um ponto e vírgula. Qual é a nossa funçãozinha? Essa daqui, né, de navegação. Então eu vou chamar a função navegar menu. Tá? Agora passando as leituras que a gente fez aqui, né? O botão para cima, o botão para baixo. E a leitura do botão de seleção. Essa vai ser true ou false conforme o estado de leitura do nosso botãozinho, tá bom? Acredito que só, por enquanto, podemos testar, deve ter algum erro, é óbvio. Tá, mas não, incrível que pareça não, né? Então tá aí, né? Apareceu selecionar, ó. Vou apertar aqui o botão para baixo, ó. Vocês viram que ficou um erro ali já, né? Hein? Vocês apostariam que apareceria somente o 2 ligar, né? Apareceu o 2 ligar, concordam? Só que o restante da mensagem anterior tá ali, né? Do selecionar. Maravilha? Ó. Fica ali o tempo, ó. Iniciar. Aí o selecionar fica direitinho, né? Mas as outras opções não. Então vocês estão vendo que a navegação para baixo está fazendo o que a gente chama de rolagem do menu. Estou mostrando as opções subsequentes. E a navegação para cima, a mesma coisa. Estão vendo ali, gente? Agora eu estou fazendo a navegação para cima. Bom, a gente tem que tirar essa sujeira que fica, né? Lembre-se que essa sujeira aí fica devido ao fato que no LCD, quando eu escrevo uma mensagem, na verdade eu estou escrevendo em cima do conteúdo já existente. Então eu não apago o que existia antes, né? Eu sobrescrevo. Como a mensagem selecionar aqui é mais longa que as demais, o que acontece? Fica o restante da mensagem relativa a selecionar. Tem várias formas de resolver isso daí. Uma forma bem simples é essa daqui, né? A gente garantir que todas as mensagens do menu tenham 16 caracteres. Não sei se é a melhor forma, porque isso ocupa a memória, tá? Então, talvez não seja o jeito mais simples. Na verdade, é o jeito mais simples, perdão, pois talvez não seja o melhor jeito. Mas vamos lá. Quantos caracteres eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu precisaria de 14, 15, 16. E a mesma coisa eu vou fazer com os demais. Olha ali, ó. 16 caracteres. 16 caracteres. Vocês estão vendo, então, que eu estou deixando os espaços aqui no final do ligar, no final do tempo, né, e no final do iniciar, de modo a sobrescrever a opção anterior. Tá? Vamos ver se resolve. Vocês vão ver que resolve. Tá aí, né? Ligar, tempo, iniciar. Ficou bonitinho, né, gente? Certo? Resolveu. Então, esse é um jeito simples. Porém, a gente vai ter que ficar contando aqui caractere, né? E ocupando memória à toa, tá? Na verdade, depois para strings, inclusive, bem mais para frente, no ano que vem, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem uma forma relativamente simples. É só uma questão de posição no conteúdo, isso, tá? De a gente não ocupar a memória RAM com essas informações, tá? Segunda forma que eu posso fazer, gente, é sobrescrever a mensagem anterior, literalmente. Então, eu vou fazer aqui na exibição do menu, ó.
Eu vou aqui escrever 16 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Ok? Aí vocês vão ver que resolve o problema, porém fica meio estranho. Deixa eu ver aqui se não é. Na verdade, a gente não está nem conseguindo ver aqui a mensagem. Eu estou sempre escrevendo o espaço, tá? Aqui não dá nem para ver no Tinkercad. Eu achei que ele ia ficar piscando, tá? Mas não fica. Buenas. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, já vou fazer a solução. Eu queria mostrar para vocês que ia ficar piscando. Eu vou criar uma variável aqui, tá? Informando se tem que atualizar a exibição do menu. A exibição deve ser atualizada. Tá? Aqui. Na hora de chamar essa função aqui, eu vou chamar agora condicionado a um if. Ó. If atualizar menu. Tá? E aqui, se for pressionado o botão para cima, atualizar menu igual a true. Atualizar menu true. Sempre que tiver que modificar o menu, eu vou fazer isso e aqui no final eu vou indicar que a atualização já foi feita. Tá. E agora no setup ali, eu vou iniciar a exibição. Né? Se eu... Não, nem precisa. A primeira leitura já vai fazer essa exibição. Agora eu acredito que não deva dar maiores problemas. Aqui eu sei o que tinha faltado. Tá. Foi bobagem do professor aqui, tá? Eu tenho que voltar ao cursor, né? Se eu não voltar ao cursor, não acontece nada. Por isso que vocês não viram a mensagem piscar. Deixa eu tirar esse negócio do atualizar aqui, só para vocês verem o que acontece se eu não tomo esse cuidado, tá? Estão vendo ali piscar? Na verdade funciona, só que fica estranho, né? Maravilha? Bom, então aqui, né, se eu volto, eu introduzo esse controle de atualização do menu. Na verdade, aqui eu estou sacrificando menos o processador, né, porque eu só mando escrever no LCD quando existe a necessidade de atualizar o LCD, tá? É mais inteligente. E resolve esse problema. Olha aí, ó. Bonito, né, pessoal? Então, estamos aí com a exibição das opções aí prontas. Tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida até o momento, gente? Quero ver quando voltar para os laboratórios a gente ter que lidar esse tanto de fio. Já que vocês provocaram aí a questão, deixa eu até comentar isso com vocês. Só me deem um segundo para eu localizar o arquivo, tá? Eu tenho que conversar com vocês a respeito disso já, tá? Porque vocês vão ter aula prática. Então já deixa eu colocar essa informação aí para quem está em aula, vocês depois distribuem isso. Eu tenho que me lembrar de postar isso no Moodle, tá? Deixa eu só localizar aqui o meu pedido. Relembrar os dias, porque de cabeça agora eu não me lembro mais, né? Vamos lá, micro 1. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho isso daqui no Drive. Bom, mas eu vou mostrar aqui para vocês na telinha aqui mesmo. Bom, já que falaram aí da questão de aulas presenciais, né, gente? Ainda bem que falaram, eu ia deixar para falar no final, mas eu não sei se eu ia me lembrar. Bom, já foi feito o pedido, tá, pessoal, para vocês terem aulas práticas. Até deixa eu comentar isso daqui com vocês rapidamente, tá? Eu
Não me lembro de quando é que é a normativa, mas foi final aí um pouquinho antes do recesso, isso aconteceu, tá? Entrou uma normativa que permite para a gente solicitar algumas aulas presencialmente no campus, tá? Eu achei por bem solicitar para vocês ao longo aí desse próximo semestre, né? Na verdade, no terceiro trimestre de vocês, algumas aulas para a gente conseguir iniciar a parte de prática laboratorial, tá? Para não deixar tudo isso para o ano que vem, certo? Não são muitas horas, eu pedi 10 horas, mas se for o caso, eu posso fazer um outro pedido depois, tá? Eu só tenho que pedir isso, tá? E eu pedi para os seguintes dias. Eu até vou anotar, vou colocar aí para vocês, tá? Dias 18 do 11, 25 do 11, 2 do 12 e 9 do 12. Eu sei que vocês estão vendo aí na tela, mas ainda assim eu vou colar aqui para vocês terem isso daí, tá? Datas das práticas. São essas daí, tá? Então ainda falta um pouco mais de um mês, né, para a gente fazer. Seria 18 de novembro, 25 de novembro, 2 de dezembro e 9 de dezembro, tá? Em janeiro até tem como fazer, mas dezembro a gente para as aulas, se não me falha a memória, na semana do dia 16, tá? Eu acho que é isso. Posso estar mentindo para vocês, tá? A nossa última aula no ano de 2021 deve ser 16 de dezembro. Eu tô puxando de memória, então posso estar errado, tá, pessoal? E em janeiro a gente volta dia 13 e vai até dia 13 de fevereiro, tá? Mas eu sei que sempre lá em janeiro vocês já têm um monte de prova, talvez, né? Vocês têm alguma coisa de recuperação. Então eu escolhi botar essas aulas práticas mais em novembro e dezembro, tá? Ocupando 4 aulas aí. Como é que vai funcionar, tá, pessoal? Vocês são, eu acho que eu descrevi aqui, 18, né? 18 estudantes, tá? Pelo menos é o que consta na minha lista de chamada, certo? Se eu tô errado, por favor, me avisem agora, tá? E em razão disso, em razão da normativa que o Instituto aprovou para essas aulas práticas, eu vou ter que dividir a turma em 2 grupos, tá? Então, eu vou ter que alternar a atividade de laboratório, tá? Numa semana, um grupo vai fazer o laboratório, o outro grupo fica remoto. Na outra semana, o segundo grupo faz o laboratório, o primeiro grupo fica remoto. Perfeito? Então, em suma, né? Enquanto um grupo realiza atividades remotas, o outro ocupa o laboratório. Então, na prática, apesar de ter 4 aulas, para cada grupo, vão ser 2 datas para laboratório. De novo, a gente observando que há necessidade, tá? A gente aloca mais datas, ok? Mas já vai ser aí 4 aulas, né? Não vai prejudicar muito a nossa evolução, porque na prática são 2 aulas de laboratório puras e 2 aulas que vocês vão estar desenvolvendo conteúdo, tá? Então só vai alternar o grupo que vai estar fazendo isso daí. Lá no laboratório E6, que se vocês têm uma vaga lembrança, né? Vocês não têm essa vaga lembrança, né? Eu não cheguei a ter aula presencial com vocês, né? Eu tô pensando, mas na verdade é o pessoal do 4º ano que teve 1, 2 aulas comigo só. Vocês nem chegaram a ter aula comigo. Para que essas aulas práticas, tá, pessoal? Justamente para essa questão aí que foi comentada, cara. Tem que sair do Tinkercad, né, gurizada? Eu tenho que pegar vocês com um protoboard, com Arduino físico e começar a falar, olha, cara, lembra de tudo aquilo que eu comentei? Pois é, então vamos fazer o seguinte, ó. Bota o Arduino aí, bota o botão, bate contato, verifica se o contato dos botões estão fazendo. Então eu vou dar o procedimento laboratorial para vocês conseguirem fazer essas montagens, tá? Que é um procedimento simples, porém o que eu não sei, vocês estão no 3º ano, o ano passado de vocês foi totalmente virtual praticamente, né? O ano passado letivo, eu digo. O 2º ano de vocês, né? Foi quase que totalmente virtual, para não dizer totalmente. O 1º ano, vocês tiveram alguma coisa de prática, mas muito menor, muito menos aprofundado. Vocês têm que ter alguma coisa de prática, tá? Porque senão no 4º ano vai virar um desespero, ok? Isso eu ia fazer no 4º ano, sem dúvida nenhuma, mas eu consigo puxar um pouquinho agora para esse ano letivo ainda, tá? Então, por favor, primeira coisa, tá? Eu não vou obrigar ninguém a estar nas aulas. Se o cara quiser ficar só remoto, bom,
aí é seu problema, tá? E vocês vão ter que pegar principalmente os menores de idade, vão ter que pegar uma autorização com os pais de vocês. Eu me esqueci de deixar esse tema como discussão para essa aula, mas vocês já podem conversando aí com a turma, tá? Nessas datas que estão indicadas. Nessas datas aqui, eu acredito que todos já estejam, inclusive, com segunda dose, provavelmente, tá? Da vacina, então não devemos ter problema algum. Primeira dose, certamente todos já vão ter, os que tomaram, né? Então, gente, quem tem 18 anos também precisa dessa autorização? Uma boa pergunta, eu vou ver com a Tuane. Eu não tenho certeza, tá, cara? Depois que saiu essa normativa, teve 2 turmas no curso superior que fizeram aula prática, daí é um pouco diferente, tá? No nível médio não teve, tá? Eu sei que a Tuane no 4º ano, a professora Tuane, e o Cláudio com vocês eu acho que ainda não previu, né, a aula prática, mas no 4º ano eles estão prevendo algumas práticas, mas eu acho que eu começo antes deles, inclusive. Pode falar, eu tô vendo alguém querendo falar aí, fala. Eu acho que o Augusto previu ainda para esse mês. Para esse mês, tá? Então vocês vão ter com ele antes, tá? Isso daí. Eu acredito que seja isso mesmo, Isabelle, tá? Eu sei que tem uma autorização que tem que passar, tá? Eu ainda nem pensei nisso, porque ainda tem um mês, né, para isso daí. Mas, de repente, para a aula que vem, eu já passo isso, vocês já avisam o resto da turma, tá? Para fazer isso. Qual é o objetivo, gente? O nosso laboratório, você sabe que a questão de notas é uma questão que a gente já acertou no início do ano, então não tem nada a ver com nota, tem a ver realmente com aprendizado, tá? O que a gente vai fazer, tá, nesse laboratório? A gente vai fazer o básico. Arduino com botões, Arduino com LED, Arduino com LCD, Arduino com keypad. Maravilha? Então, no primeiro laboratório, o que a gente vai fazer? Cara, botão e LED. Maravilha. Dando tempo, botão LED e LCD. No segundo laboratório, o LCD, certamente, tá? E teclado. Cara, a gente conseguindo montar esse básico, a gente entendendo o procedimento de montagem, quais são as diferenças, né? Porque em termos de código não vai ter diferença. O código é o mesmo. O código que vocês vão pegar do Tinkercad, vão colar, vai funcionar. Maravilha? O código é o mesmo. A diferença está justamente no montar, tá? No observar, no seguir um processo de montagem para evitar que vocês tenham problemas na hora de fazer o código executar. Pode falar, Karina. Ô, senhor, tipo, os grupos, tipo, a turma vai ser separada em 2, tipo, o primeiro grupinho que for vai montar uma coisa, o segundo vai montar a mesma coisa também, ou Isso, mesma coisa. Não é laboratório, não é nada, tá? Não é nenhuma atividade que venha a ter relação com nota. É meramente aula laboratorial, tá? Onde vocês vão pegar o que vocês fizeram no Tinkercad, porque é fácil, né? A gente pega ali o Tinkercad, brincando, né? A gente pega aqui o Tinkercad, né? Coisa mais fácil da vida é pegar o Tinkercad e fazer isso daqui, né, pessoal? Hein? Super simples, né? O Tinkercad aqui, né? Eu pego aqui e boto um fio, né? Hein? É barbada, né? E tá tudo funcionando, né, gurizada? Só que não funciona assim no mundo, tá? Infelizmente, vocês vão botar o fio, vai dar mau contato. Protoboard não tá funcionando. Deu problema nisso, deu problema naquilo, deu problema naquilo outro, em suma, né? Agora não quer apagar aqui o fio, só porque eu botei. Em suma, tem inúmeras coisas. Literalmente não quer apagar mesmo o fio. Meu Deus, o que houve? Olha lá. O Tinkercad fazendo arte. Literalmente, pessoal, tem coisas que vocês têm que tomar cuidado, que eu considero que ao longo do curso vocês tiveram muito pouca vivência, tá? Que certamente no 4º ano de vocês vai ser bem mais exercitado do que seria o normal, tá? Então, no 4º ano, eu vou começar um pouquinho no 3º ano, até para vocês terem um contato, tá? Mas no 4º ano a gente vai ter que fazer isso direto, né? Como é que monta, como é que cuida, se faz isso. Porque depois vocês vão fazer estágio, né, gente? Eu não quero que chegue o cara no estágio lá dizendo que não sabe usar um multiteste, né? Não sabe ver se a montagem está adequada ou não. Pode falar, Isabel.
Senhor, talvez isso nem tenha sido pensado ainda também, mas sobre os grupos que vão, tipo, os diferentes 2 grupos que vão, a turma pode escolher esses grupos ou vai ficar até o grupo Eu acho que eu vou fazer de ordem alfabética, viu, Isabela? Coisa mais simples da face da Terra, tá? Vou pegar os primeiros 9 vão num dia, os outros 9 vão no outro. Não tem muito sentido escolher, até por mim não tem problema. Só que tem que ter essa característica, entendeu? Tem que ir 9 numa data, 9 na outra. Tá? Porque tem uma restrição. Se a turma fosse um pouquinho menor, daria para ir todo mundo, tá? Mas não dá. Por enquanto, no nosso laboratório, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, então eu tenho que verificar isso ainda, tá? Mas se não me engano é isso. No nosso laboratório, a gente consegue colocar 12 pessoas. Perfeito? Pelo que a normativa diz lá, tá? Não é a mesma normativa estadual. Tá? Não é a mesma normativa estadual, tá, pessoal? No estado é com distância de 1 metro, a normativa do IFE é mais rigorosa. Então, na sala cabe, a grosso modo, 12 pessoas, tá? Então, não interessa, assim, ó, eu até ouvi, né? Não são 18, são 16. Igual vai ter que ser dividido, exatamente, igual vai ter que ser dividido em 2 grupos em razão da normativa. Seria mais simples se desse, tá? Mas que eu saiba, não. Até vou questionar, tá? Então, vai ter que ser separado mesmo, ok? Não tem muita opção, não é... Se não fosse... Daria até para tentar fazer em 2 salas simultâneas, tá? Mas é complicado, tá, pessoal? Porque nesse tipo de laboratório eu tenho que estar meio que junto, principalmente nos iniciais, tá? Senão dá complicação. Tranquilo? Mas era mais para comentar, tá, pessoal? É mais a título de comentário nesse momento, que vocês já têm datas previstas aí para práticas, tá? Até porque senão o negócio fica muito, né, só na telinha ali, tá? A gente vive com parte de micro, tá? A gente vive muito na tela do computador, mas no momento da prática, se o pessoal não toma cuidado, dá caca. Pode falar, cara. Tem um horário de funcionamento que vai ocorrer essa atividade? Não, no horário da aula. Horário da aula normal? No horário da aula normal. 4 horas. 4 horas, das 4 às 6h30, exatamente. Tranquilo, perfeito. Tá? Até porque, tá, gente, só para entender, vocês entenderem, tá? A gente tá tendo essa possibilidade, e inclusive porque eu não vou passar trabalho, não vou fazer nada associado desse tipo, tá? Por quê? Porque a gente só tem essas datas. Eu não posso ir lá e dizer assim, ó, não, semana que vem eu vou fazer laboratório também. Não, vocês viram que eu tenho que fazer uma solicitação, tá? Tem que indicar o dia, tem que indicar o horário, tem que indicar qual vai ser o grupo, blá, 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 blá. É cheio de novela, tá? Então, é uma coisa bem específica mesmo, ok? Em suma, estamos colocando a previsão, vocês já têm essa previsão aí. Mas para a semana que vem eu tento colocar um aviso aí, vocês comentam com o resto da turma, eu tento colocar um aviso aí, lembrando quem não tá aí hoje, tá? De entrar semana que vem, eu já tento, ou semana que vem ou na outra também, já tento passar a ficha, tá? Para vocês preencherem. E vai que tem gente que não queira ir, né, cara? Se vocês estão dizendo que são 16 alunos, se 4 não forem nas aulas, já dá para fazer as 4 laboratórios, daí a gente modifica, tá? Depende quem o cara não quer autorizar, não vai querer ir, não sei, tá? Aí vai de cada um. Tranquilo? Vamos lá, voltando ali então. Era só para comentar a questão do monte de fio, tá? E brincar com vocês, essa montagem tá pequena ainda, gente. Vocês vão ver as montagens grandes depois, tá? Tem coisa bem maior que isso. Agora eu não consigo tirar. Deixa eu dar um F5 aqui. Não consigo tirar o bendito do fio ali, ó. Tia. Que coisa maravilhosa. Consigo mesmo, sei lá o que houve aqui no Tinkercad. O Tinkercad tem umas coisas que acontecem com ele de vez em quando. Vocês viram que o fio sumiu, né? Se vocês perceberam. Tem umas coisas que acontecem com ele de vez em quando, assim, que é de outro mundo. Fantástico, gente. Então tá aí, né? Criamos o nosso nível inicial de menu. Ih, ele perdeu um monte de código, meu. Mas que desgranito. Olha aí. Tá. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui coisas. Sei lá o que houve, cara. Não era para ter acontecido isso, não.
Eu dei o F5, ele perdeu, que ele devia ter salvo antes isso tudo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou ter aqui a navegação para cima. Se for... Tá. Deixa eu refazer aqui rapidamente. Eu quero mostrar para vocês a seleção agora, tá? Que é onde tem mais trabalho. Realmente onde tem mais... Onde a gente tem mais coisas vinculadas, tá? Então, P baixo... Tá? Tá. Maravilha, que a navegação foi. O que mais? Exibir menu. Bom, faltou aqui. If. Só. Hoje a gente conseguindo fazer a seleção já fica suficiente. Vamos lá. Switch. Nível. Menu. Isso tudo que eu falei para vocês aí de datas, tá, gente? Já foi autorizado em um nível, ainda faltam os outros níveis, tá? Então, acredito que não tenha nenhum problema, mas não está inteiramente aprovado ainda, tá? Conhecimento de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só fazer aqui para o resto aqui das opções. 1. 2. Mensagem 2. Opa, desculpe. 2. E case 3. Mensagem 3. Maravilha. Isso aí foi. Aqui eu tenho que criar as variáveis. Tá. Ok. Maravilha. Processo, né? Trata entradas, a gente não tem isso ainda. Tá? Verifica, atualiza menu. E era a função navegar menu. Fantástico.
Aqui vai ser B acima. Botão para baixo. Botão de seleção. Vai. Se não ficou nenhuma bobagem para trás. Tá. Aqui. Deve ter ficado alguma bobagem para trás, só um pouquinho. Ai, ai, ai. If atualizar menu, exibir menu, uma linha aqui, né? Se eu não boto como... Isso daqui o Tinkercad deveria ter dado erro, tá? Ele não ter dado esse erro aí é interessante. Atualizar menu true, tá? Umas coisas que acontecem aqui no Tinkercad são meio misteriosas às vezes. Agora foi. Tá. A navegação não está funcionando. Por quê? Tá. Então, vejamos. Atualizar menu true, atualizar menu true. Para cima. Se a navegação for 0, tá, vai para o 3, se não, navegação menos menos, tá certo. Navegação mais mais, se for quantidade, tá certo também, ué. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, ué. Não sei o que tá vendo aí, deixa eu ver. Boa pergunta. Ah, ele tá dando uma piscada, né? Tá. Uma coisa que eu mexi no código ali que eu fiz rápido agora e não me dei conta aqui que eu mexi. Tá. Mas o botão tá funcionando. Maravilha. Certamente na navegação. Vamos lá. Navegar menu. Switch nível menu. Case 0. Tá, break. Case 0. Zero navegação, tá. Aqui não é nível menu, né, gente? Olha aí, ó. Na verdade é nível menu, né? Faltou um switch. Switch foi esse daqui que faltou. Case 0. Aí eu tenho switch em razão da opção, tá? Pro nível 0, em razão da navegação do nível 0, a gente faz o resto, tá? Maravilha. Aí aqui fechamos. Tá. Eu teria que dentar melhor, mas tá bom. Vai. Tá. Fantástico, agora deve funcionar. Sim. Maravilha. Tá, voltei ali porque a gente tinha já feito, tá? Ok. E aí, gente? Bom, a gente fez aqui na navegação do menu, em razão do nível que a gente está aqui, e a gente só tem um nível agora que é o nível 0, a gente fez o processamento do que acontece se o cara apertou o botão para cima, do que acontece se o cara apertou o botão para baixo, mas a gente não fez o que acontece se ele aperta o selecionar. Então, justamente, essa agora é digamos assim, a última função de navegação que a gente vai implementar. Vou comentar de novo, né? Navegação para o nível 0 do menu, tá?
Vocês têm que entender que essas funções aqui todas que a gente vai estar fazendo são funções que são válidas para o nível 0. Se eu tiver num submenu, a navegação pode acontecer de uma forma diferente, tá? Então, nos submenus, a gente vai ter que implementar a navegação para cada submenu em questão. Mas vamos lá, né? Seleção de opção no nível 0. Tá? Então, if pselect, o que a gente vai fazer, né? Então, agora a gente vai ter que decidir o que acontece a depender da opção que foi selecionada, né, pessoal? Então, eu tenho quais opções aqui? Selecionar, ligar, tempo e iniciar. Maravilha? Aqui vai abrir submenu. Quando eu clicar no selecionar, eu vou abrir um submenu para indicar o que eu quero fazer a seleção, tá? Aciona um LED selecionado. Na opção 3, liga o teclado para entrada de valor. Liga entre aspas, tá? A gente não tem o teclado ainda, então a gente não vai fazer ela, obviamente, né? E aqui, inicia ou para uma máquina de estados. Então, vocês estão vendo que eu estou misturando bastante aqui o que a gente está fazendo, né? Mas esse vai ser o nosso comportamento. Então, aqui eu vou ter, basicamente, neste momento, o 3 não vai acontecer nada, né? 1 vai me permitir abrir um submenu. O 2 vai ligar um LED e o 4 vai iniciar uma máquina de status. A gente nem implementou ainda, né? Mas a gente pode implementar ela rapidamente agora, tá? Então, aqui, para começo de história, eu vou ter que ter as informações dos meus LEDs, né? Dados dos LEDs. Então, vou ter aqui primeiro os pinos. Pino vermelho. Não sei qual é. Vou ver. Pino vermelho. Eu acho que é o 8, tá? Sim. O 9 e o 10 está em alguma outra... o 9, 10 e 11 estão usados, tá? Então, pino vermelho é o 8. O pino do verde deve ser o 12, perdão. E o pino do azul deve ser, então, o 13, tá? Eu vou ter o status dos LEDs, então vou definir isso daqui como, sei lá, pode ser aqui uma variável booleana mesmo. Status vermelho. False. Vou definir como byte mesmo. Ele igual a 0. Tá na mesma na prática, tá? Status verde igual a 0. Status azul igual a 0. Maravilha. Então, aí eu criei aqui as variáveis dos meus LEDs. Obviamente, aqui dentro do setup, né, eu tenho que inicializar os LEDs também. Inicializo LEDs. Inicializar os LEDs é só dar os pin modes, né, gente? Tá tudo em pull down, tá? Então, pino vermelho output. Tá? Só para mostrar pelo menos o que aconteceria numa das opções, tá? Pino. A gente não vai conseguir acabar hoje, certamente, tá? Mas a gente já deixa bem adiantado. Put. Pino azul output. Tá? Então estão aí os LEDs, né? E aí, gente, aqui agora na navegação, em razão do que foi selecionado, eu vou tomar uma certa atitude. Então, switch. N0 navegação. Tá? Vocês viram que a gente usa switch aqui adoidado, né? Quando a gente implementa menus. E vocês vão vendo que o código vai começar a ficar grande, tá? Porque por enquanto eu só fiz para o nível 0, né, gente? Imagina quando tiver o submenu lá, tá? Vocês vão ver que vai começando a ficar um negócio bem grande.
Então, case 0. Case 0 é o selecionar, né? Então, vai abrir um submenu. Maravilha? Então, vou indicar aqui que o case 0 é selecionar. Por enquanto, a gente não vai fazer nada, tá? Case 1 é o ligar. Nesse a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer basicamente aqui, ó? Na verdade, aqui, conforme o valor, a gente poderia fazer uma alteração aqui, mas eu não vou fazer essa alteração ainda, tá? O que eu vou fazer aqui é bem simples, tá, gente? Já que é ligar, eu vou fazer a opção ligar, desligar aqui, tá? Tem como mexer na mensagem que o menu apresenta, mas também não vamos introduzir essa complicação. Em suma, né? Tem como eu alterar isso daqui, tá? Tem como eu colocar 2.ligar e depois colocar 2.desligar. Tá? Eu consigo mexer na mensagem que é apresentada para o menu, tá? Conforme a seleção da opção. Mas aqui eu vou fazer uma coisa bem simples, né? Basicamente, eu preciso aqui ter uma indicação de qual é o LED selecionado. Esqueci disso, tá? Byte selecionado LED. LED igual a 0. A gente vai mexer aqui justamente no menu selecionar, né? Mas eu vou fazer isso daqui, né? Switch. 3, né? Case 0. Tem inúmeras outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Mostrando só um jeito. Aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Status vermelho igual a not status vermelho. E vou dar um digital write. Pino vermelho, status vermelho. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer nos outros, tá? No case 1 eu vou fazer para o verde. Case 1 aqui eu vou fazer para o verde. Opa. Verde. Só para ficar ligando e desligando. E para o 2 eu vou fazer para o azul. Então isso já vai representar uma ação que a gente vai ter a partir da seleção que o usuário faz de uma opção de menu. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então fiz aqui para a opção 1, né, que é o referente à opção ligar. E já vou deixar as outras prontas aqui, tá? Case 2. Como é que é o case 2 lá? É tempo, né? Não tem nada ainda. E o case 3 é o que eu faço se o cara selecionar a opção 3 do menu, que é iniciar. Na verdade, a opção 4, né? Iniciar. E também não estamos fazendo nada ainda. Apesar dessa daqui ser talvez a mais simples de todas de ser implementada. Então, implementamos aí o nosso trabalho aqui, né, com o selecionar aqui do menu. Vamos ver se vai funcionar. Opa! Não é pselect? É select só, desculpe. Select. Ó, aí, vou até copiar tudo, tá? Vocês estão vendo que ele não tá me deixando aqui editar. Significa que o Tinkercad deu algum problema de novo. Deu mesmo. Deixa eu copiar tudo isso. Deixa eu só ver aqui. Só deixa eu salvar para não ter que refazer tudo de novo, tá, pessoal? Meu Deus. Coisa simples demora.
Tá, salvei tudo, maravilha. Agora deixa eu dar o F5 ali para não perder o que a gente fez, senão o Tinkercad não tá afim hoje de nos ajudar. Com certeza ele deve ter perdido alguma coisa, deixa eu ver. Até que não. Não perdeu dessa vez. Era só tirar esse P. Vamos ver? Então tá aí, né? Continuamos navegando, né, pessoal? Tá aí, bonitinho. Nenhuma dessas opções está fazendo nada no momento, exceto a opção ali de ligar. Como eu não tenho como eu selecionar o LED, tá, pessoal? Ele só vai trabalhar com o vermelho. Vocês estão vendo ali que ligou, né? Apertei o botão de seleção. Quando eu apertar de novo, ele vai desligar, tá? Quando eu fizer agora o menu selecionar, agora eu vou indicar qual LED eu quero trabalhar, o vermelho, verde ou azul. É óbvio, né, pessoal? Isso daqui é meramente um exemplo, né, do que a gente poderia fazer no menu, né? Não é um exemplo dos mais úteis, mas a ideia é mostrar como é que a gente faz a construção, tá? Então, na biblioteca que eu vou mostrar mais para frente para vocês, a parte de navegação, a parte de submenus, tá? Que é a parte mais trabalhosa, isso tudo a biblioteca vai tratar. Mas essa parte aqui que trata do que acontece quando os usuários selecionam uma opção, essa não tem salvação, tá, pessoal? Essa, o código sempre vai ser de vocês, porque representa o que deve acontecer quando uma certa opção do menu é selecionada. E isso depende da lógica que vocês estão fazendo. Por exemplo, né, nesse meu menu aqui, o que eu fiz, clicar na opção selecionar significa ligar o LED que foi previamente selecionado. Maravilha? Ligar ou desligar, né? Então, isso daí vocês sempre vão depender do problema em particular que vocês vão estar trabalhando, tá? Bom, outra coisa. Obviamente, aqui eu estou mostrando para vocês um menu, né? Essa é uma forma de implementar um menu. Existem inúmeras outras maneiras de tu exibir um menu. Em texto, tá, pessoal? Normalmente o menu é algo desse tipo. Aqui a gente fez só para uma linha, mas na aula que vem a gente faz para 2 linhas, para 3 linhas, para 4 linhas, para N linhas, tá? Que vocês quiserem, de exibição simultânea, tá? Mas pense o seguinte, né? Enquanto eu estou navegando aqui no menu, eu tenho aqui uma linha aqui do LCD que pode estar exibindo outras informações, tá? Então isso daí me permite estar controlando o que está acontecendo. Nessa aula de hoje, eu só tentei mostrar para vocês qual era a ideia básica da estruturação do menu, tá? Na aula que vem a gente vai finalizar essa parte aqui manual de construção do menu. Talvez a gente até já inicie a questão da biblioteca, mas não sei, tá? E essa era a noção. Como é que vocês conseguem montar um menu? Quando vocês começam a conseguir montar menus, gente, em seguida, quando a gente introduz o teclado, vocês têm o básico de uma interface homem-máquina. Que significa que aí vocês conseguem começar a construir dispositivos, entendeu? Vocês conseguem começar a construir máquinas que o usuário vai usar para alguma coisa. Por enquanto, a gente só está brincando com LED, botão e LCD, né? Mas daqui a pouco eu vou dizer assim para vocês, olha, gente, sei lá, vamos brincar. Vamos construir uma coisa bem simplesinha, bem bobinha. Um relógio, um alarme, tá? Então, a gente vai apresentar a hora, vai permitir que o usuário, através de um menu, né, configure a hora e a hora certa, vai permitir que ele configure, sei lá, em que horas um alarme vai despertar, vai permitir que ele inicie um cronômetro. Tudo isso a gente consegue fazer agora. Se vocês querem exemplos mais complexos que não são muito diferentes de um alarme, de um relógio, tá? Cara, eu consigo implementar um menu que representaria, por exemplo, o acionamento de um fogão, de um forno. Vocês pensam o seguinte, né? Uma coisa, isso daí, curiosamente, foi um trabalho de um colega de vocês, tá? Não ficou uma coisa muito fantástica o trabalho, mas foi um trabalho que foi feito, tá? Vocês vão concordar comigo que, por exemplo, tem alguns fogões que estão vindo com esse tipo de coisa hoje em dia, tá? Mas automatizar a operação de um forno é uma coisa que não existe. O forno, quando tu tem um fogão, ele faz o quê, né? Tu seta uma temperatura no forno e tu acredita lá que tu botou em 200 graus, ele tá em 200 graus. Cara, é uma coisa extremamente simples de fazer com Arduino, entendeu? É uma válvula de um solenoide de passagem de gás, que vocês conseguiriam controlar quanto gás tá indo para o queimador, e um sensor de temperatura. E aí vocês conseguem fazer coisas do tipo, não, eu quero que esse forno trabalhe, sei lá,
1 hora a 200 graus, mais 20 minutos a 180. E vocês automaticamente controlam o forno. Aí a gente consegue fazer. E o que é isso, gente? Basicamente, para fazer o forno funcionar. Botões e um displayzinho. Para o cara conseguir configurar, né? Nesse caso do forno, nem teria teclado, né? O cara configura com os botões e com o menu, com o display. É isso. A gente já começa a conseguir criar coisas desse tipo. Sem contar aí a questão de uma estação meteorológica, sei lá, dispositivo para controle de plantação hidropônica. Cara, vocês começam a conseguir aí a imaginação do cara, tá? Vocês começam a conseguir construir máquinas dos tipos mais diferentes possíveis. Tranquilo? Maravilha. Oh, meu Deus do céu. Veio mais pergunta ali. Quem serão os Bença? Eu não entendi o que é isso daqui. Hein, Cauê, o que é isso? Não entendi o Bença ali que tu escreveu, tá? Piada interna da turma. Foi um pouquinho complicado. Calma aí, meu cachorro tá latindo. É um pouquinho complicado de explicar. Mas... não, tudo bem. Se não é uma dúvida, não tem problema. São os... Pô, gente, fala aí. Alguém me ajuda. Alguém me salva. Não, é que tu escreveu. Eu não entendi. São os Joões Artures da turma. Eu não sei. É um título honroso para a pessoa. Quando a pessoa chega no estágio de ser um João Arthur, ela se torna um Benza. Você pode até utilizar também com seus amigos. Tá bom, cara. Maravilha. Bom, vocês viram ali o que aconteceu no Tinkercad. Cuidem, né, para salvar, que vocês viram que eu perdi hoje, tive que reescrever, tá? E ali a pergunta, gente, só para fechar a aula, ficou alguma dúvida até aí? Tranquilo? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Aula que vem, gente, semana que vem a gente vai continuar isso, tá? Semana que vem a gente tem a aula normal e aí tem um sábado letivo 23, então a gente faz a aula e provavelmente eu já deixo o material para leitura para vocês, tá? Referente à biblioteca de menus. Mas isso aí eu já deixo para vocês lançado para semana que vem. Tranquilo? Se não tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aí, tá, pessoal? Boa tarde. Tranquilo, boa tarde, senhor. Até mais. Valeu, senhor. Boa tarde, senhor. Tchau. Feito, senhor. Obrigadão. Feito. Bom fim de semana. Igualmente.